Olá, tudo bem? Pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos discutir o tema ortografia. Quem nunca teve dúvidas se determinada palavra é escrita com S ou Z, X ou CH, se cedilha ou SS? É claro que temos dúvidas e não há nenhum problema nisso. A ortografia de nossa língua apresenta algumas particularidades sobre as quais falaremos na aula de hoje. Meu objetivo nesse nosso encontro é refletir com você sobre algumas regularidades e irregularidades da ortografia da língua portuguesa. Penso que dessa maneira você compreenderá de forma mais elaborada os critérios que nos fazem optar por uma letra e não por outra, o que o ajudará a dominar a escrita de nossa língua, aspecto muito importante para você, acadêmico. Acompanhe. Antes de discutirmos as regras propriamente ditas, eu quero destacar um problema bem comum no que diz respeito à ortografia de algumas palavras e expressões. Eu corrijo redações de meus alunos há muito tempo e não raro observo que alguns deles juntam as palavras exatamente como você está vendo na tela. O que, de repente, por isso, a partir, com certeza e assim por diante. Essa ocorrência chama-se tecnicamente de hipossegmentação, ou seja, a palavra deveria ter sido segmentada ou separada, mas não foi. Você já se deparou com palavras escritas dessa forma? Existe uma explicação bem simples para essa ocorrência. Na fala, nós não separamos as palavras. Perceba como eu vou pronunciar essa frase. O que você vai fazer amanhã? Se nós pronunciamos rapidamente, podemos nos enganar quando escrevemos determinadas expressões. É claro que essa ocorrência é muito mais comum enquanto a criança está em processo de alfabetização, mas ela pode se estender até graus bem mais avançados de escolarização. Se nós não tivermos o hábito da leitura e da escrita frequente, podemos nos enganar sim, mas se isso acontece com você, está mais do que na hora de você corrigir esse equívoco. Cuidado também com outra ocorrência. Veja. Essa ocorrência já é bem menos comum, mas ainda persiste independentemente do grau de instrução de quem escreve. É o caso de comunicarmos, porventura e sobretudo. Hipersegmentar é, então, separar o que não deve ser separado. Eu tenho algumas hipóteses para essa ocorrência. Acredito que quem separa a terminação mos seja influenciado pela utilização dos pronomes oblíquos depois do verbo, como em fazer-nos, fazer algo a nós, mandar-nos, mandar algo a nós, em que a união desses pronomes é influenciada pelo fato de muitas vezes escrever as preposições por e sobre apenas como uma palavra, como em por volta das 13 horas, assim por diante, ou sobre essa questão, entre outros exemplos. Independentemente da explicação que possa justificar essas ocorrências, elas precisam ser resolvidas ao longo de nossa escolarização. Fique bem atento a esses casos para não errar a escrita dessas palavras. Pense que no ambiente profissional e no ambiente acadêmico é muito importante que escrevamos as palavras corretamente. Escrever com correção faz parte da construção de nossa imagem nesses ambientes. Construa uma imagem positiva a partir, separado, de sua escrita. Vamos agora ver quais são as principais regularidades do português. Eu procurei selecionar alguns casos que podem gerar dúvidas quanto à escrita. Estou certo de que refletir mais de perto sobre eles ajudará você a ter mais segurança ao escrever. Vejamos. O primeiro aspecto que precisa esclarecer é o que é uma regularidade contextual. Perceba que aqui é a posição do R forte, ou seja, o contexto em que ela aparece é o que define se nós escreveremos a palavra com apenas um R ou com dois. Veja o caso de rádio, por exemplo. O som de R forte está no início da sílaba, então escrevemos com apenas um R. Isso acontece também com o som do R forte depois de uma consoante, como em honra ou tenra, por exemplo. Mas fique atento, se o som de R forte aparecer entre vogais, usaremos sempre dois R's ao escrever palavras como carro, carroça, serrote.
e outros exemplos. Veja a seguir outro caso de regularidade contextual. Use sempre a letra Z quando esse som aparecer no início da palavra, como em zelar, zebra ou zunir, por exemplo. Tudo tranquilo até aqui? Retomando então, regularidades contextuais dizem respeito à utilização de letras de acordo com a posição em que elas se encontram na palavra. É bom destacar que esses casos que estou apresentando aqui têm a ver com a minha experiência profissional. Se eu cito aqui a regra, é porque é relativamente comum eu ler textos em que ocorram problemas na escrita de palavras que fazem parte desse universo de regularidades. Vamos lá então ver outros casos. Use sempre a letra J quando o som dessa palavra aparecer no início da sílaba, sempre que essa letra estiver antes de A, O ou U, como é o caso de javali, de carijó e de jurar. Atenção, se o A, o O e o U estiverem nasalizados, ou seja, seguidos da letra N, você também deverá escrever a palavra com J, como mostrado nos exemplos. Arranjar, janta, enjoado, junta. Veja agora uma orientação ortográfica para o final das palavras. Tatu, tato. Nesses casos, o erro mais comum é o de que alguém escreva tato com U no final. Perceba a seguinte diferença. Quando a última sílaba é tônica, ou seja, forte, escrevemos a palavra com U no final. Mas se a sílaba for átono, devemos utilizar O no final. Veja outros exemplos. Peru, Iguaçu, iglu, mas rato, pato, magro, moreno, esquerdo, entre outros exemplos. Fique atento a essa ocorrência, lembrando-se sempre da sílaba átona, ou seja, a que nós pronunciamos com menos força, e escreva O em lugar de U. Um caso análogo acontece em palavras terminadas por E e I. Veja os seguintes exemplos. Observe as duas primeiras palavras em que a vogal I está em uma sílaba tônica. Agora anote as palavras leve, monte, aquele e sorte. Perceba que em todas elas, mesmo que nós possamos pronunciar leve ou monte, por exemplo, a grafia da palavra será com E no final. Isso se justifica pelo fato de que essa vogal está em uma sílaba átona. E, por fim, sempre vale a pena lembrar que antes de P e B usamos M e, em outros casos, a letra N. Veja os exemplos. Tampa, banca, tempo, bento, tímpano, tinta. Pessoal, tudo bem até aqui? Ficam então registrados os casos mais importantes das principais regularidades contextuais do português, ou seja, aquelas regularidades que estão ligadas à posição que determinadas letras ocupam nas palavras. Mas há outros critérios bastante práticos para que você fique mais seguro na escrita de alguns vocábulos. Vamos inicialmente verificar 5 desses critérios. As regras morfossintáticas, apesar de terem esse nome complicado, estão ligadas à gramática da língua, como é o caso de es e esa em adjetivos pátrios, como em português ou portuguesa, que derivam da palavra Portugal. E quando escrevemos títulos de nobreza como marquês ou marquesa, por exemplo, observe a próxima orientação. Preste atenção a esses casos em que nós devemos empregar es ou esa, com Z, em substantivos derivados de adjetivos, como sisudo, sisudez, tímido, timidez, duro, dureza, fraco, fraqueza, mole, moleza. Vamos para o próximo caso? Fique atento também ao seguinte: utilize L em substantivos coletivos terminados em AU e adjetivos terminados em AU, eu e IU. Perceba que esse W que você vê em AU, por exemplo, é a representação do som de U. Arrozal, cafezal, algodoal, milharal, formal, legal, louvável, amável, entre outros exemplos. Veja a próxima regularidade.
Empregue ice com C em substantivos como meiguice, chatice, meninice, entre outros exemplos. Veja agora a próxima regra. Utilize sempre oso com S em adjetivos como gostoso, cheiroso, bondoso, entre outros. Tudo bem até aqui? São muitas as regras, não é mesmo? Mas esteja certo de que se você realmente prestar atenção a elas, refletir e treinar a ortografia, seu potencial na escrita das palavras pode melhorar muito. Eu vou lhe explicar agora mais 4 regras bem práticas para ajudá-lo a escrever com mais segurança. Empregue ão quando os verbos estiverem no futuro do presente do indicativo. Trabalharão, farão, virão. Perceba também que aqui as palavras são oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Veja agora um outro caso na próxima tela. Se no futuro usamos ão, no presente e no passado usamos an, com am. É o caso de falam, falavam, estudam, estudavam, entre outros exemplos. Perceba que agora as palavras são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Vamos para o próximo caso? Fique atento também ao emprego de SS quando os verbos estiverem flexionados no imperfeito do subjuntivo, como em tocasse, fizesse, sorrisse, dissesse, entre outros. Como falei anteriormente, as regras que você estudou até aqui são regularidades, isto é, cada vez que surgem esses contextos que eu demonstrei e essas situações gramaticais, digamos assim, você tem um caminho mais claro para a escrita das palavras. Contudo, nem sempre é assim. Em muitos casos, a ortografia apresenta irregularidades, ou seja, não existe uma regra que seja sempre válida para a escrita das palavras. Isso acontece porque a grafia delas está relacionada à etimologia, à história das palavras, ou o uso corrente de determinadas letras fez com que certas grafias se cristalizassem, ou seja, se tornassem convencionais. Veja alguns casos. Um bom exemplo de irregularidade na grafia das palavras é o caso do som S, que pode ser representado pelas letras S, C, SS, X, C cedilha, XC, SC, SC cedilha. Exemplo: sinal, palácio, assado, extensão, içar, excelente, nascer e cresço. Vamos às próximas 3 irregularidades? O som Z pode ser representado por Z, S ou X. Exemplos: deslizar, razoável, raso, rasura, exame e exato. Há oscilações também no uso de G ou J, X ou CH. Exemplos: agiota, rigidez, enxada, xadrez, chato, encharcado e chuchu, e muitos outros casos. Em muitas palavras, devemos empregar o H no início. Exemplo: harém, hostilidade, homem, humanidade e hélice. E então, quantas irregularidades, não é mesmo? Essa é uma das razões que fazem com que muitas pessoas vejam o português como uma língua difícil. E eu entendo essa afirmação, mas penso também que não adianta ficarmos falando mal do português por conta da ortografia. O que temos que fazer é refletir sempre sobre ela para que a dominemos cada vez mais. Para finalizar, eu vou mencionar 2 casos muito importantes para o seu conhecimento. Preste atenção. Use sempre a letra S nos verbos por e seus derivados e querer. Exemplo: pus, puseram, repuseram, quis, quisemos, quiséssemos. Viagem com G é substantivo, viagem com J é verbo. A viagem foi ótima. Espero que vocês viajem com tranquilidade. Nossa aula está chegando ao fim. Apesar de termos discutido vários casos de regularidades e de irregularidades, a lista de situações que eu apresentei foi apenas um recorte desse estudo. Você precisa estudar mais para que aprenda sempre e evolua no conhecimento desse tema. Como última orientação, quero deixar clara a importância de você ter um bom dicionário em sua casa, de acordo com a reforma ortográfica, para que você pesquise sempre que tiver dúvidas. Outro aspecto muito importante é que você tenha a prática
da leitura. A memória visual ajuda muito na hora de escrever as palavras. Leia jornais, revistas, anúncios, livros, artigos acadêmicos, anúncios publicitários, bulas de remédio e muitos outros textos. É preciso que você se torne um leitor assíduo. Essa é uma responsabilidade sua como acadêmico. Estou certo de que essa prática constante da leitura é, além de fundamental para a ampliação do seu repertório lexical, ou seja, você terá o seu repertório de palavras ampliado, é um excelente exercício para melhorar sua ortografia. Até breve, espero ter contribuído com a sua formação.